Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos aqui hoje, a parte 6 da ISO 9001, vamos falar do item operação. Dentro dessa estrutura macro que a gente está estudando da ISO, operação é o item 8. Quando se fala do item 8, operação, a gente tem que falar do item 8.1 até o item 8.7. E hoje nós vamos falar ao longo dessa aula de cada um deles, porém de maneira mais abreviada, né? No item 8.1, vamos falar do planejamento e controle operacional, que a organização deve planejar, implementar e controlar todos os processos, né? Que ela deve controlar o controle de mudanças, né? Das mudanças planejadas e analisada criticamente, e quais são as possíveis consequências dessas mudanças, né? Que podem acontecer, tomada de decisão, ações para mitigar quaisquer efeitos adversos, né? Então a organização deve assegurar que os processos terceirizados sejam também controlados, ou seja, mesmo que a empresa tenha uma parceria, ou seja, uma empresa terceirizada, ela tem que assegurar que esses processos possam ser controlados, a sua operacionalidade. O 8.2 vai falar dos produtos e serviços, né? Que vai falar, por exemplo, a comunicação com os clientes, como deve ser, que deve incluir informações relativas a produtos e serviços, saber lidar com consultas, contratos, os pedidos, né? As mudanças, caso tenha, controlar a questão de requisitos, como deve ser feito, né? Vai falar o item 8.2.2, determinação de requisitos relativos a produtos e serviços, como deve ser, que esses produtos e serviços tem que ser definido, incluído dentro de um estatuto, dentro de um regimento, né? Para que possa seguir todas as normativas, né? Continuando aqui, vai falar que é preciso ter uma análise crítica dentro desses requisitos para produtos e serviços, relativos a produtos e serviços, né? O que envolve, né? Que em caso de algumas situações de vendas pela internet, é preciso ter uma análise crítica de cada pedido, né? Para que possa ter uma melhoria dentro do processo. O item 8.2 continuando, né, fala dessa análise crítica, né? Quais são os resultados que devem ser contabilizados, né? Fala das mudanças nos requisitos envolvendo produto e serviço, que deve ser pertinente, que deve ser controlada, que deve ser organizada essas mudanças, caso elas ocorram. O 8.3 vai falar dos projetos de desenvolvimento de produtos e serviços, né? Dentro desse projeto de desenvolvimento de produto e serviço, a gente tem um planejamento de projeto e desenvolvimento, como que se dá, como que ele é desenvolvido. Aí cada etapa, a natureza, as atividades, os recursos, a necessidade de envolvimento dos clientes e usuários, o nível que é controlado. Vai falar da entrada, né? As entradas, né? De projetos de desenvolvimento, como que deve ser feito, deve ser adequado os propósitos do projeto, né? Que não pode ter ambiguidade nessa parte, né? Tudo tem que ser dentro dos conformes, dentro do estabelecido, certo? E a organização deve o quê? Reter as informações de maneira documentada para que se possa ter todo o controle. Continuando aqui, vai falar, por exemplo, do projeto de desenvolvimento de produto e serviço, tem o item 3.4, fala do controle, como deve ser seguido, né? Que é preciso ter uma análise crítica dessa etapa também. Fala da saída de projetos de desenvolvimento, como que desenvolve, como que é. Fala da mudança de desenvolvimento do projeto também. 8.4 vai falar do controle de processo, produto e serviço provido externamente, como deve ser feito, né? Ou seja, serviços e produtos que são feitos de maneira externa, como deve ser feito. Qual é o tipo de extensão que desenvolve, né? Qual o controle, qual o tipo de impacto que isso pode ter na instituição, por isso que é importante esse controle. A importância da informação correta envolvendo esses provedores externos, né? Que a organização tem que estar atenta a essa questão, principalmente na questão da comunicação. Fala do item 8.5, produção e provisão de serviço, do controle e a provisão de serviço, como deve ser feito, o que deve incluir, como deve ser aplicado, né? Da alternativa A até a letra H, né? Fala sobre isso. O 8.5 vai falar da provisão e processo. 8.5.2 fala da identificação e rastreabilidade. Se você já comprou alguma coisa na internet e lá fala para você um código de rastreabilidade. Nesse código você vai acompanhar
qual é o destino do produto, desde a saída dele da empresa até chegar na sua casa. Tem todo o processo de rastreabilidade. E o site vai orientando para você cada etapa que ele se encontra. Vai falar, por exemplo, da questão da propriedade pertencente ao cliente provedor externo, como que funciona a preservação, como que é feito todo esse processo, todo feito esse levantamento. Fala da produção e provisão de serviço, por exemplo, atividades pós-entrega, como que é feita as pós-entregas, o feedback, a retroalimentação do cliente, se o cliente ficou satisfeito ou não, se tem uma crítica na internet, por que que ele está criticando, qual o motivo, o que aconteceu. Então, isso tudo é importante a empresa saber e lidar, ter esse cuidado quanto à questão da clientela, nessa atividade chamada atividade pós-entrega, no item 8.5.5. No 8.5.6 vai falar do controle de mudanças, né? Que tem que ser analisado de maneira crítica, se realmente acontecer, tem que ter um cuidado muito grande para que não venha ter impactos nesse processo, nessa situação. No 8.6 vai falar da liberação de produtos e serviços, que a organização deve implementar esses arranjos planejados e estágios apropriados para verificar se os requisitos de produto e serviço foram atendidos, foram aceitos, se tudo faz dentro dos conformes, se faz presente ali. O item 8.7, ele vai falar do controle de saídas não conformes, né? Que a organização deve assegurar que as saídas que não estejam conformes com seus requisitos sejam identificadas e controladas para prevenir seu uso ou entregar prevenir o seu uso ou entregar não pretendido. Ou seja, se a empresa entregar algo não pretendido, tem que saber qual que foi, o que aconteceu, né? Quando se fala as não conformidades, né? Tem que ter o controle da saída das não conformidades. Quais são as não conformidades? Depois analisa essa não conformidade, né? Exemplo, a empresa vendeu um produto ou um serviço e não ficou dentro da conformidade. O cliente reclama, a empresa vai lá e troca aquilo e traz aquela não conformidade e ali ela vai fazer o quê? Reter todas as informações documentadas, descrever o que foi a não conformidade, quais foram as ações que foram tomadas, descrever, por exemplo, se teve concessão, teve um desconto, com o cliente, identificar quem é que decidiu todas as decisões tomadas em ação à não conformidade? O que foi feito? Isso tudo passa por um processo de documentação que tem que estar muito atento quando se fala na operação da ISO 9001. Então tem que ter um critério muito grande em se tratando dessa questão das controle de saída e não conformidade. E finalizando aqui hoje esse exercício, só 2 perguntinhas para você responder e deixar no seu caderno aí, para que você possa responder. Número 1, descreva como é desenvolvido ou como é desenvolvida a operação dentro da ISO 9001. Explique sobre o controle de saídas não conformes, que esse foi o último item que a gente explicou agora.